Bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Escutando Sentimentos. Escutar sentimentos é conhecer mais profundamente quem eu sou. E conhecendo verdadeiramente quem eu sou, que sentimentos me vêm à tona. Quando as coisas me acontecem à volta, é aí onde está a verdadeira reforma íntima, a verdadeira transformação. E ouvindo a música do Traje a Rigor, Ciúme, que é o nosso tema de hoje, onde ele vem mostrar a máscara, persona, mudando apenas comportamento, onde ele diz: eu quero ser um cara moderninho, não ser possessivo, deixar a minha menina sair sozinha. Isso é comportamento. Mas, no fundo, no seu íntimo, ele morre de ciúme. Morre de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. E quem ouvir a música até o fim, no final ele fala, que ele grita, ele fala o que não deve e ele faz o que ele não gostaria de fazer. E assim é o que nós vemos nesse tempo, conversando a respeito da importância de se olhar, de se escutar os sentimentos e dialogar com eles. Porque senão, ou eu desenvolvo sintomas no meu corpo, ou eu terei um sequestro emocional. Então, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma das manifestações do egoísmo. E para se entender essas manifestações do egoísmo, que uma é o ciúme, é importante ouvir o vídeo sobre o egocentrismo. Por quê? Porque o egocentrismo é uma estrutura nossa, é uma estrutura de formação da psique, que está lá na infância. E a sua forma de prosseguir na vida, nós chamamos de egoísmo. E muitas das vezes, nós acreditamos que egoísmo é apenas quando eu posso dar algo, eu posso fazer algo por alguém e não faço. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro, eu tenho muita comida, eu tenho posses, eu tenho roupas e de repente eu me apego, acredito que se eu doar eu vou ficar sem, ou se ajudar vai ser menos para mim e eu não faço isso. Então muitas vezes nós acreditamos que egoísmo é isto, é não dar aquilo que tem a mais para outra pessoa. E no decorrer desses vídeos até chegar aqui, eu venho mostrando para vocês que egoísmo não é só isto. Que esse fator de ter e não abrir mão para alguém, alguma coisa que eu tenho, material, isto nós chamamos de avareza. Avareza, mão fechada, sovina, que é uma das manifestações do egoísmo. Então, não dar aquilo que se tem é apenas uma manifestação do ego adoecido, que nós chamamos de egoísmo. Quem não entendeu, volta ao vídeo passado. O vídeo passado, ele é a base para a gente entender o que nós vamos falar hoje e nos próximos vídeos. Egoísmo é o ego adoecido. E uma de suas manifestações, nós vamos chamar de ciúme. O que é o ciúme? O ciúme é quando eu apego de tal forma a um objeto ou a uma pessoa que eu acredito, lá no meu inconsciente, na minha sombra,
que isso é minha propriedade e que eu não vivo sem. Lembrando do vídeo passado, aquela fase lá da infância, onde a criança está identificada com um objeto. Se ela está identificada com um objeto, como se aquele objeto fosse parte de si, quando ela perde aquele objeto, aquilo é medonho para ela, né? Então, o ciúme, sendo uma das manifestações do egoísmo, do ego adoecido, ele vai nos reportar a essa sensação de que o outro me pertence, ou que aquele material me pertence e que eu preciso segurar com todas as minhas forças e fazer tudo que é possível para mantê-lo como minha propriedade. E aí, nós vamos lembrar de uma história contada por Eckhart Tolle, que é um grande conhecedor, pesquisador sobre a mente e que escreveu o livro O Poder do Agora, e que ele nos conta uma história de quando ele acompanhou uma senhora que era professora, que foi professora há muitos anos e que chegou uma determinada época da sua vida que ela teve câncer. E todos os dias ele ia na sua casa. Ele ficava junto a ela, conversando, e muitas das vezes em silêncio, porque o desejo dela era de se autoconhecer, era estar em paz consigo mesma, naquele momento tão importante da sua vida, que era a vivência do câncer, né? E que estava em momentos terminais. Um dia, Eckhart Tolle conta que chegou e essa senhora estava muito furiosa, muito nervosa. E ele perguntou a ela o que havia acontecido. E ela disse: Eckhart, você não imagina o que aconteceu. Eu tinha um anel de diamantes que era minha avó que me deu aquele anel. E eu tenho uma estima muito grande por este anel. E ele foi roubado. Eu procurei por todas as partes e não achei. E eu acredito que foi a minha cuidadora que pegou o meu anel, vendo eu assim capacitada em cima da cama. E eu quero te perguntar, te fazer uma consulta. O que você acredita? Eu converso com ela sobre o anel que ela pegou, ou eu já dou parte direto na polícia? Eckhart, daquele jeito dele, né? Quem conhece, viu os seus vídeos, calmo, tranquilo, consciente de suas emoções. Ele pergunta para ela: você vai usar o anel? Ela disse: não, os meus dedos estão inchados e não tem como eu colocar ele. Aí ele perguntou: se você não vai colocar o anel, para que você necessita deste anel? Ela pensou: por quê? Me lembra minha avó, foi ela que me deu, eu estimo, é uma herança. E ele perguntou: você apenas se lembra da sua avó através desse anel? Desse objeto? E ela pensou, porque naquele momento ele estava fazendo com que ela voltasse para dentro e se autoanalisasse. Ela pensou: não, minha avó nem usava ele. Eu me lembro da minha avó quando eu era criança, com um bolo de fubá. Eu me lembro dos seus olhos, do seu sorriso quando eu comia aquele bolo. E era tão bom. Eu me lembro dela quando ela acariciava os meus cabelos. E era tão bom.
Eu me lembro da minha avó, naquelas roupas dela de idosa, aquele carinho. Quando ela perguntava: minha filha, como você está? A vovó estava com saudades. Ai, eu me lembro tanto da minha avó nesses momentos. Aí Equizar ficou em silêncio. E naquele momento, naquele silêncio dele, ela foi entrando em contato com o seu mundo íntimo, daquilo que realmente fazia significado em sua vida. E aí Eckhart Tolle, fez-lhe a última pergunta: você se torna menos sem este anel? Você se torna mais inferior sem este anel? E aí ela entrou em contato com o Self e diz: não. Eu entendi. Eu não sou menos sem esse anel. Ele não me pertence. Ele realmente não tem tanto significado. E aí ela agradeceu a Equizar e disse: eu entendi. Eu sou muito além de qualquer objeto. E agora eu entendo, foi a fala dela, quando Jesus disse: se pedir a vossa manta, entregue o vosso manto, entregue o que tem, porque não pertence. Tudo aquilo que a gente vê, tudo isso que eu vejo, tudo que eu pego, tudo que eu sinto, não são propriedades minhas, não são meus. Isso aqui lindo, maravilhoso, essa roupa, esse colar, este anel, né? O meu marido, os meus filhos, os meus amigos, nada disso é propriedade minha, nada disso me pertence. Eles estão comigo, é diferente. Estão comigo, fazem parte da minha vida. E por isso, eu preciso cuidar bem. Eu preciso cuidar bem. O ego adoecido, o egoísmo, através da sua manifestação pelo ciúme, é quando eu apego. Porque não faz mal nenhum, é dever eu cuidar bem daquilo que eu tenho. O problema, a manifestação do ego adoecido é quando eu apego. Eu apego. E eu apego como se eu não conseguisse viver sem isto. É como se minha vida estivesse aqui. É quando eu me sinto inferior. É quando eu me sinto menos. Quando eu não tenho isso aqui como meu. E estava esquecendo, na história, que é uma história real, que ele nos conta, que quando essa senhora professora faleceu, ela tinha feito tanto voltar para dentro, se autoconhecer, que ela morreu tranquila, com paz. E uma semana depois, a sua mãe organizando as coisas da casa, doando as coisas dela, jogando algumas coisas fora, eis que ela encontrou o anel de diamantes, que estava no armário do banheiro, atrás de uma caixinha de remédio. Se foi a empregada que pegou e devolveu depois ou ela esqueceu, tanto faz. Porque essa pessoa não deixou de ser menos ou mais por causa de um anel.
Então, por isso que é importante a gente ouvir os nossos sentimentos. E porque muitas vezes esse nosso ego adoecido, ele se manifesta por falta do ciúme. Quer dizer, por falta não, através do ciúme. Do ciúme. O ciúme é posse, o ciúme é apego. Então, quando vocês, alguma coisa acontecer, ele vier, esse sentimento, esse mal-estar, e naquele diálogo com o sentimento, o que eu estou sentindo agora? Que sentimento que é esse? Que sensação é esta? E vocês derem o nome de ciúme, procure saber o que está atrás. Procure saber o que está atrás desse ciúme. Por que eu tenho tanta necessidade de estar agarrado, estar apegado a pessoas? Por que eu tenho tanta necessidade de estar apegado aos bens materiais? E descobrindo o que está por trás, se essa manifestação do egoísmo for o ciúme, se perguntar o que eu vou fazer e treinar. Dia a dia, se autoconversar, ter essa noção de que nada é posse nossa, que cuidar é nosso dever. Cuidar bem do relacionamento, cuidar bem das coisas que nós temos, é nosso dever. A questão é quando eu apego, e quando eu apego, tem algo por trás. Então, nessa semana, vamos refletir. Aonde que o ciúme, o apego, ele se manifesta na minha vida? Ele se manifesta nos relacionamentos, nas amizades, ou nas coisas materiais? Aonde esse ego adoecido, através da manifestação do ciúme, em que lugar da minha vida se manifesta? Onde é que eu tenho apego? Onde é que eu tenho essa noção de que sem aquilo ou sem aquela pessoa na minha vida, eu sou menos, eu não sou completo. Então vamos encerrar aqui esse vídeo. Procure ouvir a música por completo e ver que realmente não adianta a gente mudar apenas comportamentos externos. Não. Nossa verdadeira transformação é dentro. É ouvindo sentimentos, pensamentos e através disso no dia a dia treinar, cultivar, ouvir para ser aquela pessoa que realmente eu quero ser, não por comportamentos, mas por dentro. Então, um beijo a todos e no próximo vídeo nós vamos falar sobre outra manifestação do egoísmo que nós chamamos de arrogância. Então, boa semana a todos e até a próxima terça.